Bom dia, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que na última aula a gente estava falando de separação de misturas, né? Só que a gente começou falando das misturas heterogêneas, né? E aí o que acontece? Ó, ficou preta porque eu tô abrindo aqui, tá? A gente viu que para a gente separar misturas heterogêneas, a gente tem diversas formas, né? Tem um monte de método. A gente tem, por exemplo, a gente tem a ventilação, a gente tem a separação magnética, a gente tem a centrifugação, tá? A gente viu um monte de métodos, né? E aí, hoje, nessa aula, vai ser um pouco mais curtinha, porque a gente vai começar a ver separação de misturas homogêneas, né? Então, só relembrando o que são misturas homogêneas, vocês lembram? São aquelas que também podem ser chamadas de solução, lembram? E o que acontece? Nessa, as substâncias elas vão se dissolver e aí a gente só vai ver uma fase, né? A gente não vai ver mais de uma camada, mais de uma fase, como por exemplo na água e no óleo. A gente vai ver igual quando a gente coloca sal na água para fazer macarrão, o sal ele se dissolve, né? Então isso fica uma mistura homogênea, tá? Então olha só, deixa eu só puxar isso aqui para baixo, pronto. E aí, gente, olha só, não sei se vocês já viram isso daqui, né? Mas isso aqui é para produção de sal, né? Do sal que a gente usa. E aí isso aqui é feito através da evaporação, né? A evaporação, a gente aprendeu lá, quando a gente falou do ciclo da água, que o que acontece? Vem os raios de sol, por causa do calor, o que acontece? Vai começar a evaporar a água de rios, mares, oceanos, né? Lembra que a temperatura, ela é um dos fatores que causa mudança de estado, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar um pouquinho da água do mar e eu quiser separar a água do sal, uma técnica que eu posso usar é essa daqui, ó, é a evaporação. Por quê? A água, ela vai evaporar, vai sumir e no final, quem é que vai ficar lá? Só o sal, né, gente? O sal do mar. Então, ó, igual ele tá falando aqui, ó, que é um processo onde a gente tem um líquido que se separa de um sólido, tá? E aqui nessa imagem, tá, gente, vai mostrar uma salina, né? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai para Cabo Frio, tem uma parte do caminho que a gente consegue ver várias dessas salinas, assim, né, de produção de sal, tá? E por que lá tem isso, né? Porque é perto do mar e porque tem esse sol ali batendo, né? Então, olha só, aqui ele fala, ó, que nesses locais a água ela é colocada tipo umas represas, que aqui ele tá chamando de lagoa, né? E aí o calor do sol vem e evapora a água. E aí no final das contas só vai ficar o sal, tá? Então esse é o primeiro método que a gente tem, né? A evaporação, tá bom? Para separar misturas homogêneas. E aí a gente tem essa curiosidade aqui, né? Vocês acham, gente, que é possível pegar água do mar e transformar em água potável? Primeiro, o que é água potável? É água que a gente pode beber. Ó, por exemplo, vou beber aqui, ó. Bom, né? Essa água, gente, é uma água limpa, né? Sem micro-organismos, né? Com a quantidade de minerais adequados. Se a gente pegar a água do mar e beber, não dá certo, né? Porque tem muito sal. E aí, ó, aqui ele fala assim, que é possível, ó, e isso já acontece em vários países, aonde a água doce dos rios e lagos não é suficiente para a população, ou seja, tem pouca quantidade de água doce, né? E aí ele fala que em mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio, na África, possuem usinas que retiram da água salgada o cloreto de sódio. Lembra que a gente viu lá em substâncias compostas que o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é uma substância composta? Então, ele é que vai formar o sal que a gente usa para cozinhar, tá? E aí,
Ó, tá falando que separa o sal da água, deixando a água pronta para beber, né? E esse processo, gente, chama o quê? Dessalinização, ou seja, tirar o sal, ó. E começou lá em 1928, né? Não é uma coisa recente, muito recente, tá? E aí ele fala assim, ó, na maioria dos casos, 1/3 da água do mar vira água potável, enquanto os outros 2/3 são descartados na forma de salmoura, um líquido com alta concentração de sais que sobra da separação. Então, se eu pegar um recipiente com água do mar, ele tá me dizendo que se eu dividir em 3 partes, uma parte vira água potável, as outras 2 não tem como utilizar, fica com muito resíduo de sais, tá? E aí ela é jogada fora, ela é descartada, tá? E no Brasil, ó, a gente sabe que o Brasil, né, a gente é favorecido porque a gente tem muitos rios, né, de água, e aí a gente tem muita fonte de água doce, tá? Mas a gente também utiliza esse processo de tirar o sal da água do mar, ou seja, de dessalinização, para purificar o que? Lençóis subterrâneos do Nordeste. Lençóis subterrâneos, o que é isso? Lençol de me cobrir, coberta? Não, né, gente? É a água que tem lá embaixo da terra que a gente vê, no subsolo, né? São os lençóis freáticos, ó. Então, às vezes ele fica mais salgado e aí usa esse processo, então, para tirar o excesso de sal, tá bom? Ó. Então, vamos continuar, vamos virar a página aí, quem quiser acompanhar pelo livro. Vocês já tinham ouvido, gente, falar disso? Ó, então vamos lá. Agora, a gente tá lá na página 309, né? E aí a gente vai falar de outros 2 métodos, gente, de separação de misturas homogêneas, tá? Que eles têm o nome parecido, mas eles são diferentes. Os 2 vão chamar destilação, tá vendo? Só que uma é simples e a outra é fracionada. Fracionada me lembra fração, E fração é o quê? É um pedacinho de várias coisas, então tem a ver com isso, tá? A destilação simples, olha só, o que a gente vai ter como objetivo, né? Olha essa figura aqui, ó, por exemplo. A gente tem aqui uma solução, lembra que solução é sinônimo de mistura homogênea, de água e sal. Aqui embaixo a gente tem uma fonte de calor, né? Aqui tá fazendo o quê? Eu tô aquecendo a água, tá? E aí a água ela vai evaporar, olha só. E aí ele fala que essa canaleta aqui, assim, que eu tô circulando, né, é chamada de condensador. E aí o que vai acontecer? Por esse tubinho vai circular uma água que vem de fora, ó, da torneira, né, que resfria o vapor. E aí ele fala que por esse tubinho interno vai passar o vapor quente, tá? Então, olha só, aqui vai sair a água de resfriamento, aqui a gente vai ter entrada de água de resfriamento vindo da torneira e no final a gente vai ter uma água que a gente chama de água destilada, que é uma água sem sais, né? Então, a destilação simples, ela é utilizada para quê? Para a gente separar misturas homogêneas formadas por substâncias sólidas que estão dissolvidas na água, por exemplo, água e sal de cozinha, tá? E aí ele fala que é para utilizar o quê, gente? Quando os pontos de ebulição são muito diferentes, distintos é diferente, né? E aí, ó, o método de separação mais indicado vai ser esse daqui. E aí vai ser parecido como se fosse uma evaporação, gente. A diferente é que a água, ela vai entrar em ebulição, né? E vai ser o quê? Utilizado esse equipamento que a gente viu na figura aqui. Lembra que ponto de ebulição, a gente viu lá no primeiro capítulo, é o quê? É uma temperatura específica em que uma substância entra em ebulição, sai do estado líquido para o de vapor. E aqui ele fala, ó, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Ponto de ebulição do sal de cozinha, 1465. Bem diferente. Muito maior o do sal de cozinha, tá?
Então, o que vai acontecer? Eu vou começar aqui, ó, a aquecer essa água até chegar no ponto de ebulição dela. Ela vai mudar de estado, mas o sal de cozinha não vai ter mudado de estado ainda, tá bom? Ele ainda vai continuar no estado que ele estava. E aí, essa água, então, ela vai começar a entrar evaporar, né? E aí ela vai começar a escoar pra cá, ó. E aí essa água final que vai sair vai ser uma água sem sais, sem o sal de cozinha, por exemplo, tá bom? Chamada de água destilada, que é água sem sais, ok? Então, resumindo, destilação simples é utilizada para separar numa mistura homogênea quando eu tenho um líquido e sólidos dissolvidos em água, mas que eles tenham o quê? Pontos de ebulição diferentes, muito diferentes, tá bom? Então, destilação simples vai ser quando eu tenho pontos de ebulição muito diferentes. Já a destilação fracionada, tá, gente? Olha só, o principal uso dela, né, é pra gente o quê? Ó, pra gente separar as coisas que vêm do petróleo, que são chamados o quê? De derivados do petróleo, produtos que derivam do petróleo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a gasolina, vocês sabem que ela vem do petróleo, o óleo diesel, né, que é um outro tipo de combustível, óleo lubrificante, tá? E aí, ó, ele fala aqui, ó, que enquanto a destilação simples, a gente acabou de falar, que é para quem tem pontos de ebulição muito diferentes, essa daqui a gente vai utilizar o quê? Quando esses líquidos têm pontos de ebulição muito próximos, muito parecidos, entendeu? Por exemplo, de um é 150 graus, o do outro é 200 graus, bem pertinho, né? E aí ele fala isso daqui que eu disse, né? Que uma das principais aplicações desse método é pra gente separar os constituintes do petróleo, ou seja, o que forma o petróleo, né? Vocês sabem o que? Que o petróleo, né? A gente tem aquelas plataformas que ficam no mar, e aí elas cavam lá no fundo do oceano e aí elas acham o petróleo, que é aquele líquido preto, né, viscoso, grosso. Aí esse líquido ele ainda não está pronto para ser utilizado, né? Ele não sai direto de lá e vem aqui para o posto de gasolina. A gente começa a separar tudo que tem naquele líquido preto. E aí, ó, vai começar a aparecer esses resíduos aqui, ó, tá bom? Esses derivados que eu mostrei aqui para vocês, tá? E aí, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que eles vão ter pontos de ebulição muito parecidos, ó, 340, 200 e poucos, 100 e poucos, né? Essa parte aqui, ó, vai ser chamado o quê? De coluna de destilação, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou aquecendo, vai alcançando o ponto de ebulição, por exemplo, chegou em 20 graus, o que vai acontecer? O petróleo vai começar a liberar gases, né? Chegou em 160 graus, o que vai ser? Vai ser o ponto aqui de ebulição da gasolina, tá? E assim por diante. E com isso eu consigo, então, ó, separar cada parte que forma o petróleo, tá bom? Então, olha só, vamos virar a página aqui. Olha só, gente, o que ele tá falando aqui, ó? Que o petróleo ele pode ser utilizado para quê? Para produzir diversas coisas, né? Até que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, o petróleo, quando a gente fala, a gente não usa ele só para produzir gasolina, né? A gente pode produzir tecidos, não sei se vocês sabiam disso, cola que vocês usam aí na escola, ó, tinta para pintar a nossa casa, né, ó, inseticida, detergente, corante, perfume, vocês tinham ideia disso? Borracha, tá? Então, o petróleo, ele vai ser utilizado a partir do momento que a gente consegue separar tudo que tem dentro dele, né, porque a gente consegue formar diferentes coisas, porque o petróleo, ele é chamado de combustível fóssil, justamente por quê? Porque ele é formado, gente, por vários átomos de carbono. Lembra que a gente falou o que é um átomo? Os átomos formam elementos, né? E os elementos químicos formam substâncias. Então, eu tenho vários átomos de carbono que vão formar o petróleo. E aí,
cada derivado desse petróleo, ó, eles vão ser separados de acordo com o ponto de ebulição e o número de átomos que apresentam. Então, quanto mais carbono tem ali, mais pesado fica, né, as moléculas, e quanto menos átomos de carbono, mais levinha ela fica. Vamos imaginar, é como se eu pegasse várias pedrinhas e aí eu colocasse 50 pedrinhas num prato, e no outro prato eu colocasse 5 pedrinhas. Um prato vai ser mais pesado que o outro. É a mesma coisa aqui. Quem tem mais átomos de carbono é mais pesado, quem tem menos é mais leve, né? Porque os átomos formam as substâncias, tá? Então, olha só, as moléculas mais leves com poucos átomos de carbono têm um baixo ponto de ebulição e são as primeiras a serem separadas, tá bom? À medida que a quantidade de carbono vai aumentando, o ponto de ebulição também aumenta, ou seja, porque tem mais quantidade ali, né, para entrar em ebulição, tem mais quantidade de átomos, demorando mais para esses compostos serem separados na mistura, tá bom? E aí ele diz aqui, ó, aqui no final, separou tudo que é de interesse, né? No final vai restar o quê? Compostos pesados, da onde a gente consegue tirar o alcatrão, tá bom? Que é para produzir principalmente isso aqui, ó, corante, inseticida, tá bom? E também o asfalto, não sei se vocês sabiam disso, que pra gente asfaltar a rua, pra rua ficar lisinha, sem buraco, né? A gente utiliza o quê? Esses derivados do petróleo, tá bom? Então, olha só, essa é a destilação fracionada, porque eu separo, por exemplo, uma substância como o petróleo, né, em diversas outras pelas quais ela é formada, tá bom? Se vocês tiverem, gente, alguma dúvida, vocês podem me mandar lá depois, tá? E aqui, né, ele tá falando o quê, gente? Do risco de vazamento, já que a gente está falando de petróleo, né? E aí eu disse que as plataformas de petróleo, elas ficam lá no mar, mas elas podem causar acidentes ambientais, né? Por quê? Imagina, eu tô lá tirando o petróleo líquido lá do fundo do mar, numa pressão muito alta. Se tiver algum vazamento, alguma coisa, esse petróleo, ele vai ficar todo lá no mar. E aí, por isso, né, que o que acontece? Acaba morrendo os peixes, as aves, quando elas tocam ali no petróleo, a asa delas fica pesada, elas não conseguem mais voar, né? Então, você compromete todo esse ecossistema aqui, né? E eles falam, ó, que lá em 2010 teve um grande derramamento de petróleo no Golfo do México, que é considerado um dos maiores desastres naturais dos últimos tempos, tá bom? Então, ó, pra gente terminar aqui, né, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, sobre materiais sintéticos, né, e o que isso tem a ver, né? Olha só, materiais sintéticos, gente, são aqueles que são fabricados por nós, tá bom? Por exemplo, o algodão, a gente tem, por exemplo, blusa que é feita de algodão, né? O algodão, ele é plantado, tá? Vem da natureza. Mas a gente consegue produzir materiais que não vêm da natureza, por isso a gente chama de sintéticos, né? Como, por exemplo, o plástico, ó, que forma a minha garrafa, né? O nylon, que a gente usa às vezes para fazer pulseirinha de miçanga, né? Alguns medicamentos, detergentes, né? E vocês já ouviram falar que o plástico, por exemplo, né? Ele demora anos para sumir da natureza, né? Por isso que a gente tá tentando reduzir cada vez mais a nossa utilização de plástico. Por isso que nos mercados, hoje em dia, a gente tem que pagar para ter a sacolinha para levar para casa, né? E a intenção é o quê? Daqui a algum tempo eles nem venderem mais. A gente tem que o quê? Levar a nossa sacola forte, e aí você usa a mesma sacola toda vez que você vai no mercado. Para quê? Para não ficar toda vez você usando mais sacola e jogando fora, poluindo o meio ambiente, né? Aqui mostra, por exemplo, ó, peraí que saiu aqui, gente. Aqui mostra, por exemplo, ó, o tempo de decomposição de alguns materiais sintéticos, né? Olha só. Ó,
o plástico comum, gente, olha isso aqui, 450 anos, né? Ó, sacola, tipo de mercado, ó, 40 anos, garrafinha PET, plástica, tempo indeterminado, ou seja, não sabe, né, demora demais. Então, por isso que é importante a gente começar a substituir, a gente começar a reduzir, reutilizar, reciclar o que a gente pode, tá bom? Pra gente continuar o quê? Protegendo o nosso meio ambiente, tá? Então, gente, olha só. Por hoje, essa aula é só isso, tá bom? E aí eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Qualquer coisa a gente tira dúvida na próxima aula ao vivo, tá? Um beijo para vocês. Tchau!